Então, e a partir de agora, eu quero falar sobre menopausa e qualidade de vida, mulher. E vale para o homem também, porque o homem, ele precisa entender tudo isto que a mulher está passando. A minha conversa com a médica ginecologista e mastologista, doutora Beatriz Altoff. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fátima. Boa tarde a quem nos assiste. Tudo bem, Tu? Tudo certo? Tudo ótimo. E quando a gente fala de menopausa, o homem precisa entender também sobre este momento em que a mulher está passando. Porque a menopausa, assim como a menstruação, ela também passa, né? Sim, eu acho que não é fácil para o homem entender porque não faz parte do ciclo biológico dele. E tudo na mulher é muito abrupto, né? Tanto a primeira menstruação, né? A puberdade da menina ela é muito mais intensa do que a do menino. E a menopausa também. Né? Então, assim, nosso ovário para de funcionar, então a gente vem cheia de sintomas. Quando o homem, aqueles que têm andropausa, é uma coisa muito mais suave, né? Ela vai acontecendo com o tempo numa idade um pouco mais velha do que na mulher. Sim. Né? Então, o parceiro tem que sim entender. E eu tenho vários maridos que vão na consulta com a mulher, eles que levam, assim, para a mulher entender o que ela está acontecendo, fazer reposição hormonal, enfim. Porque a mulher, neste momento, ela precisa ser compreendida, né? Porque é delicado. E aí se fala de qualidade de vida. A partir de idade X, a mulher entra na menopausa. Isso. Tem uma prevenção para ela que ela não tenha esse fogacho, essas coisas todas? É aquela prevenção que é a prevenção de tudo, né? É a alimentação, manter o peso e a atividade física. Então, a mulher que tem isso aqui em dia, ela vai ter muito menos sintomas, né? Não que ela não vá precisar tratar, mas vai ser muito mais fácil, né? A idade média da menopausa na brasileira é entre os 48 e os 49 anos, podendo começar dos 45 e até os 55 anos menstruando, né? Mas a média a gente tem em torno dos 49, onde a mulher vai começar com as ondas de calor, aquele sono interrompido, a diminuição de libido, que daí o homem tem que entender, né? Que a produção hormonal dela diminuiu, né? Então, assim, eu costumo falar até assim de uma maneira meio, às vezes parece meio grosseira, mas é como se fosse uma castração da mulher, né? Porque a gônada dela não está mais funcionando, né? Então, para essa mulher é difícil ela se entender assim. Eu tenho muitas queixas de pacientes que chegam. Mas eu amo meu marido, mas eu não quero mais nada. Então, nem elas, às vezes, entendem o que está acontecendo. Sim. Né? Mas isso é um período durante todo o mês e segue? Ou é só o momento daquele ciclo? Não, isso é um período que ele vai começar e ele vai se estender até ela começar o tratamento. Tá? Porque diferente da menstruação, que eu tenho um ciclo hormonal, né, que então naquele período ovulatório a mulher vai querer ter relação sexual, claro, porque pela biologia ela vai ter que reproduzir naquele momento, né? Isso. E naquele período pré-menstrual não, né? Na menopausa não, a gente vai ter a diminuição da produção hormonal e aquilo vai se estender. Os calores, às vezes, não se estendem por tanto tempo em todas as mulheres, né? Mas a diminuição de libido, aquele ganho de gordura abdominal, a secura vaginal, isso é uma coisa que só piora com o tempo. Certo. Então, é o lance da mulher. Entrar na menopausa na idade de 40 anos, isso não quer dizer que esta mulher, quando menina, ela menstruou cedo. Não. Porque aquela coisa da menina menstruar com 10 anos, com 14 anos, não tem nada a ver com isso. Não tem a ver, ela tem mais um padrão familiar, então se a mãe entrou em uma idade, ela também pode entrar próximo, né? Muita gente pensa, mas eu menstruei tarde, parei de menstruar cedo, isso aí não tem relação, tá? Então ela tanto pode começar a menstruar cedo e para tarde, quanto o contrário também. Tá. Bom, então vamos lá. O homem precisa entender este momento em que a mulher está passando de folgachos, de baixa libido, etc, etc, etc. Mas existe tratamento para isso, Fátima? A doutora vai responder. Existe. Qual é o tratamento? Graças a Deus. Então, assim, para aquelas pacientes que não têm contraindicação, o melhor tratamento é a reposição hormonal, né? A reposição, o hormônio que ela mais precisa, o hormônio que era o mais importante na vida dela é o estrogênio, né? Então, esse é o hormônio base. Tem muitas pacientes que só com estrogênio já melhora a parte sexual também, já vai melhorar a libido, tá? Para aquelas pacientes que não melhoram libido com a reposição do estrogênio, aí a gente pode fazer o uso da testosterona, que é o hormônio que todo mundo acha que é só masculino, mas que a gente também produz, claro, que numa dose bem menor, bem menor, né? Uma taxa sanguínea bem menor do que a do homem.
Mas que naquelas pacientes que a gente usou estrogênio e não resolveu a parte da libido, a gente entra com um pouquinho de testosterona numa dose que seja adequada para a mulher, para a gente não ter os efeitos colaterais que a gente não quer. Né? Que os efeitos colaterais de muita testosterona, aumento de clitóris, engrossamento de voz, queda de cabelo, né? Acne, né? Nenhuma mulher quer isso, né? Então a gente tem que entrar com doses que sejam boas para tratar o sintoma, mas que a gente não tenha efeito colateral. Aí tem uma mulher que tá perguntando ali, tá, Fátima, mas é um gelzinho que eu passo aqui? Então, as melhores formas de reposição hoje são as não orais, né? De não oral, a gente tem uma gama, né, de produtos para usar. E, infelizmente, na farmácia, depois da pandemia, diminuiu muito o nosso arsenal. Então, hoje a gente só tem o gel, tá? Na farmácia, para comprar pronto, é o gel, tá? E até algumas doses também a gente está com um abastecimento ruim. A gente tinha o adesivo, que era muito prático. Então, o adesivo que a paciente cola na pele e ela troca 2 vezes por semana. Fora isso, a gente tem os implantes. A gente tem um implante anual. Coloca no subcutâneo da nádega, troca 1 vez por ano. A gente tem os implantes de 6 meses, né? Então, que a gente coloca a cada 6 meses estrogênio, testosterona, dependendo do que a mulher precisa. E a gente tem também, que eu acho muito legal, fiquei sabendo agora no último congresso que eu fui em São Paulo, um filme orodispersível. Então, ele é um filmezinho mesmo, né? Uma película. Eu recebi uma amostra hoje, é como se fosse uma hóstia, tá? Então, a mulher vai colocar ou embaixo da língua ou em cima, gruda a língua no céu da boca e ela vai fazer essa absorção pela mucosa oral, tá? Então, de repente, aquela paciente que não se adapta ao gel, não quer colocar o implante, ela tem essa opção desse filme orodispersível. Tá, mas alguma dessas opções tem contraindicação? Tem. Tá? Então, aquela paciente que teve câncer de mama, ela não pode usar. A paciente que tem uma doença hepática descompensada não pode usar. A paciente que tem meningioma, que é um tumor benigno do sistema nervoso central, não pode usar. Aquela paciente que é uma hipertensa descompensada não pode usar. Paciente com infarto prévio com AVC. E a paciente que já teve trombose, ela não pode usar a via oral. As vias não oral ela pode, né? Um gel ela pode usar, por exemplo. Olha, gente, utilidade pública aqui no nosso programa, né? Te dando essas informações sobre a menopausa, qualidade de vida, porque a mulher, se ela não tem libido, ela não é uma mulher feliz, né? Eu digo que ela não é uma mulher feliz. E eu conversando com mulheres, que eu vou entrevistar a doutora Beatriz Altoff, que vai estar falando sobre menopausa, mais qualidade de vida. Ai, Fátima, elas se sentem, assim, desanimadas muitas vezes. Ai, Fátima, é bem complicado. Desânimo é uma queixa super comum, né? Então, elas chegam com... É um ciclo que a gente fala, né? Começa com a onda de calor, aí ela começa com o sono entrecortado. Ela acorda muitas vezes durante a noite. Aí ela começa a ficar com insônia e a depressão, né? Só. Então, a gente diz assim, aquela paciente que nunca teve diagnóstico de depressão, ela teve bem a vida inteira, e ela começa com depressão nesse período, muitas vezes é só hormonal, né? E aí ela vai num outro profissional que não entende muito bem disso, e ele vai dar um remédio para depressão, que vai diminuir ainda mais o libido. Nossa. Tá? Então, a gente tem que entender essa fase, é bem complicado, fica com desânimo, não quer mais ir para academia, não quer fazer mais nada, às vezes fica com esse humor deprimido, né? Então, tem que procurar ajuda para tratar. Tá aí o contato da doutora Beatriz Altoff, você vai conversar com a secretária, vai marcar um horário, ela vai fazer toda uma avaliação, uma conversa bem descontraída, como sempre, né? Para que você fique leve, porque a pessoa quando chega num consultório, seja qual for a área, já fica meio que ansioso, né? Mas com a doutora Beatriz Altoff, com o doutor Vanderlei Margotti, não existe isso. Eles estão sempre sorrindo, né? Então tá aí o contato, o Insta da Mastô, Clínica de Ginecologia e Mastologia na cidade de Criciúma. Dado o recado, então, qualidade de vida é o quê? Fazer exercício, comer bem, dar boas gargalhadas e tudo mais. Ter um hobby, passear, né? Tudo isso é qualidade de vida. Tá certo, então. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Olha, nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.